Galera, é o seguinte, hoje a gente está aqui para falar do incrível console da Microsoft de 8ª geração, o Xbox One X. Isso porque, levando em consideração que a gente teve muito pouco tempo para ver o que de fato esse console é capaz de fazer, resolvi usar ele em 2021 com alguns dos seus lançamentos mais incríveis e ver como ele segura a onda hoje em dia com os jogos de nova geração para PS5 e Xbox Series X que usam tecnologias como Ray Tracing, por exemplo. E costumo dizer que o Xbox One X foi um console muito poderoso, porém mal aproveitado de forma bem cruel. O console foi lançado no ano de 2017, um ano após o lançamento do console aprimorado da Sony, o PS4 Pro, e com isso perto do fim da 8ª geração. Então podemos dizer que tivemos um período de 3 anos para ver o que dava para fazer com esse console, e nesse meio tempo tivemos os jogos que se enquadram na lista de títulos aprimorados, ou Xbox Enhancements, que são aqueles jogos que tiveram um maior aproveitamento das capacidades do console quando comparado com o modelo base. Os desenvolvedores realmente se empenharam em trazer a melhor experiência aqui. Por isso, hoje a gente vai justamente em alguns desses títulos usando o Xbox One X em 2021 para ver o que eles fizeram e principalmente como eles estão dando conta dos gráficos agora. Mas antes, é claro, não esquece de clicar no gostei porque isso é importante pra caramba e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora que tudo isso foi feito, a gente vai dar uma olhada em um dos consoles mais incríveis já criados. Como essa nova geração tem como principais elementos os efeitos de partículas e também o Ray Tracing para poder criar reflexos incríveis, acho conveniente a gente dar uma olhada em um jogo que faz bom uso desse elemento de partícula e também de efeitos de reflexos no Xbox One X, e ele é Control. Control veio de um passado promissor, digamos dessa forma. Estamos falando da mesma desenvolvedora de Alan Wake, que para mim foi um dos melhores títulos do Xbox 360, e em seguida tivemos Quantum Break por parte dela, que fez o Xbox One base ir ao limite por usar muitos recursos visuais e de fato impressionar por conta disso. Só que por outro lado, esse título poderia ter usado melhor a capacidade do Xbox One X, o que fez com que a desenvolvedora também ganhasse uma certa experiência com o console. Quando o novo título da Remedy chegou, dá para perceber que a empresa veio inovando e sabendo como operar a máquina mais poderosa da Microsoft. Jogar Control no Xbox One X pode ser facilmente a melhor forma de jogá-lo na 8ª geração de consoles. Nele, o game roda nativamente em 1440p, mas ele faz uso de uma técnica de reconstrução para poder atingir o 4K de forma incrível. É claro que a resolução não chega a passar a mesma sensação de um 4K nativo, mas é uma das melhores técnicas de upscaling já feita nos games, porque passa uma sensação bem sólida de uma resolução mais alta que o Quad HD facilmente, que é o famoso 1440p. E você agora deve estar se perguntando por que atingir tal feito em Control é algo tão impressionante, quando temos títulos que rodam em 4K nativo no console. E para responder isso, a gente precisa ir um pouco mais a fundo no jogo e entender qual é a proposta dele. E seguinte, só para vocês terem uma ideia, o game até hoje em dia, em 2021, é parâmetro para poder testar as capacidades de placas de vídeo e dos novos consoles também, já que ele recebeu um upgrade para eles. Isso porque ele traz um sistema de física que acarreta automaticamente em efeitos de partículas. Os combates do jogo são muito explosivos e assim acabam causando muitos elementos na tela, e como se isso não fosse o bastante, o game ainda tem uma excelente interação com o cenário que deixa tudo muito mais caótico e faz essas partículas surgirem de diversas formas. Só que em conjunto a tudo isso, ainda temos as superfícies e a representação dos materiais. E nesse caso, precisamos dar destaque para tudo que parece metal aqui por ter capacidade de gerar efeitos de reflexos no game. Os reflexos não são um Ray Tracing da vida, como encontramos nos PCs, por exemplo, mas a técnica é bem diferente do comum e consegue dar suporte para todo o ambiente de forma bem sólida, dentro das limitações dos recursos tecnológicos do Xbox One X, é claro. A Remedy diz que a técnica se assemelha a cones traçados, que fazem um cálculo muito parecido com o que existe no Ray Tracing, mas tudo acontecendo em baixa definição por conta das limitações técnicas, é claro, porém reproduzindo a área calculada em tempo real. E isso foi importante aqui nesse jogo porque temos não só muitas superfícies que geram esse tipo de efeito, mas o cenário também tem toda a influência na hora que gera partículas. Técnicas que têm dificuldade em representar acontecimentos em tempo real, como skip maps pré-programados ou aquelas que possuem falhas com muita facilidade,
facilidade, ao se dispersarem da zona de cálculo como Space Screen Reflections, não suportariam a demanda do game com tanta fidelidade, porque aqui tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e os reflexos precisam reproduzir essa quantidade de coisas. E isso tudo acontece de forma bem estável na performance de 30 quadros por segundo, tá? Até existem algumas quedas aqui ou lá, mas elas não chegam a atrapalhar a experiência de quem tá jogando e a gente precisa levar em consideração tudo que esse game consegue fazer. E beleza, depois de ter mencionado esse jogo incrível tecnicamente falando, outros que fazem parte da lista de enhancements e que puxam bastante do poder de processamento do console são os títulos em mundo aberto, e sobre eles precisamos obrigatoriamente falar de Assassin's Creed Origins, que honestamente me impressiona por muitos fatores, tá? Mas já quero começar dizendo que a minha versão preferida, mesmo jogando no PC também, continua sendo a do Xbox One X, e eu vou explicar para vocês o porquê. No Xbox One X temos muitos efeitos que precisamos comentar, mas me espanta que o game tem um Ambient Occlusion para gerar sombras em objetos menores melhor do que a versão de PC, surpreendentemente. Quanto à resolução, obviamente o PC conta com o 4K nativo, mas ainda assim é assustador o que o console fez aqui, porque mesmo que seja um título de mundo aberto com diversos efeitos que acontecem em tempo real, ele usa uma resolução dinâmica que varia de 1728 até 2016p, que nesse último valor é algo bem próximo do 4K, que funciona a 2160 pixels. E essa resolução estando mais alta que nas outras versões acaba impactando também em outros elementos, como por exemplo a definição de texturas e também o draw distance, que é basicamente o quanto do cenário a gente consegue ver à nossa frente. E ter os visuais tão fidedignos aqui é muito importante, porque essa é provavelmente a melhor experiência no Egito que a gente tem nos games hoje em dia. O cuidado na representação dos ambientes é absurdo em todos os sentidos, como é de praxe da franquia Assassin's Creed, é claro, e aqui não podia ser diferente. E isso tudo, é claro, faz dele um jogo que vai bater de frente com muitos títulos da geração seguinte com certeza, e talvez até da 10ª geração, que a gente nem tem perspectiva ainda de quando vai chegar, o que não seria algo atípico, porque temos títulos de PS2 que fazem isso perfeitamente até hoje em dia. São títulos com gráficos atemporais, por assim dizer. Todo o conjunto consegue ornar muito bem a ideia que os desenvolvedores querem passar. Só que eu preciso dar mérito pro Xbox One X, porque é incrível como ele consegue espantar com o maior número de detalhes dentre todas as versões apresentadas desse game. Só que, ainda que a gente fale de Assassin's Creed e se surpreenda, existe um título que curiosamente é da Ubisoft também e mostra que quando ela quer, ela traz trabalhos exuberantes. E eu particularmente gosto quando a Ubisoft se compromete a esse nível tecnicamente falando, porque eu sou um grande fã de diversos jogos que ela já desenvolveu no passado e por isso sou obrigado a reconhecer que tecnicamente Far Cry 5 é impecável. E não é muito difícil dizer isso, é só olhar para o que Far Cry 4 conseguiu fazer, que por sinal já era muito bom, e ver o que o quinto título da saga entrega pra gente. O salto é substancial. E aqui, antes da gente mensurar os detalhes mais técnicos, preciso falar que existe muita coerência no desenvolvimento de Far Cry 5. O jogo não tem medo de pegar uma premissa mais realista e de levá-la a sério em todos os sentidos possíveis. E os resultados disso são inimigos mais humanizados, uma história um pouco mais pé no chão e um conteúdo imagético que acompanha esses elementos em todos os sentidos possíveis. Para se ter uma ideia, o tom das cores de Far Cry 5 não busca apresentar cores fortes e vivas, mas sim cores realistas, diferente de sua sequência intitulada de New Dawn, que tem um apelo mais colorido. E nesse caso, como a engine evoluiu o suficiente para tal feito, a ambientação de Far Cry 5 é uma das melhores de longe. A complexidade geométrica consegue entregar um cenário rico em detalhes, com texturas extremamente nítidas e, acompanhado disso, vale ressaltar que mesmo que ele não use um Parallax Occlusion ou então um Tessellation, existem muitas texturas que possuem profundidade, isso tudo para poder enriquecer esses ambientes. Mas é com a cereja do bolo que faz todo mundo ficar de queixo caído com esse jogo. Ele roda em 4K nativo no Xbox One X e é a única plataforma que faz isso, e muito raramente apresenta uma instabilidade na performance de 30 quadros por segundo. E o resultado disso, vocês perguntam? O Xbox One X é a melhor plataforma para se jogar o game. E só pra gente não se ater apenas a Far Cry 5, existe um outro título que a gente também encontra esse tipo de cenário, que é Red Dead Redemption 2, o que é mais um feito surpreendente por ser um jogo de mundo aberto também. O jogo, por sinal, foi analisado inteiramente aqui no canal em sua versão de PS4 Pro, que foi a versão que eu mais tive contato com ele, passei mais tempo jogando, mas acreditem, ver todos os detalhes visuais desse título em 4K nativo faz uma boa diferença, mesmo que não desmereça as outras versões.
Por isso que eu digo para vocês que o vídeo da análise do PS4 Pro vai estar disponível aqui no fim desse para quem quiser conferir, e é muito importante que vocês confiram, porque lá a gente consegue mensurar um pouco as questões de resolução que o game tem na plataforma da Sony. Mas de qualquer forma, vale ressaltar que assim como Far Cry 5, Red Dead Redemption 2 tem uma pegada bem mais realista que outros jogos, o que se faz importante ter uma qualidade de imagem consideravelmente boa e altas resoluções, para a gente poder ver todos os detalhes. O que determina essa como a melhor versão é que, além de rodar tudo em 4K nativo, ele se mantém em 30 quadros por segundo na maior parte do tempo, apresentando pequenas dificuldades apenas na parte da cidade, o que é completamente normal nesse jogo, porque isso acontece com todas as versões de console do game. Provavelmente aquela dali é a área em que a gente tem muito mais elementos na tela do que os consoles conseguem suportar, e por isso eles encontram essa dificuldade, mas não chega a ser algo que atrapalhe a experiência completamente. Tell me you heard that. There! It's on the move! After it! E por fim, não dá para usar o Xbox One X em 2021 e não ver um de seus exclusivos mais famosos. A saga Gears of War nasceu originalmente no Xbox 360 e impressionou do início até o fim da vida do console. O ponto é que isso acabou fazendo com que a gente não tivesse margem para se impressionar com o jogo seguinte, que nesse caso seria Gears of War 4, já que o terceiro game da franquia é deslumbrante até os dias de hoje. Só que acho que ele é um título interessante para estar aqui por algumas razões em específico. Mas para isso, eu preciso explicar para vocês o contexto. Quando Gears of War 4 chegou, o título, visualmente falando, era muito bonito, como já era de se esperar de um game da saga Gears. Só que ele saiu em um período em que não tínhamos ainda o Xbox One X. O Xbox One X é de 2017, enquanto que o game saiu no ano de 2016. Então, assim como aconteceu com diversos outros jogos, Gears of War 4 recebeu uma atualização gratuita para o Xbox One X e acabou entrando na lista de enhancements do console. E o resultado disso foram dois modos para a escolha do jogador. O primeiro modo é o Performance, que se foca em 1080p de resolução e entrega um resultado de 60 quadros por segundo na performance, o que é impressionante pela estabilidade que o game roda, oferecendo tantos efeitos visuais e muita coisa acontecendo na tela, por ser um jogo frenético. Já o segundo modo é o mais interessante, que é o focado em resolução. Aqui existe uma técnica de resolução dinâmica para poder atingir o 4K nativo, o que quer dizer que por vezes isso pode cair um pouco, ou seja, nem sempre ela vai estar lá no seu pico de 2160 pixels. Mas existe uma atuação de anti-aliasing tão competente que a gente não percebe essas quedas, que por sinal acontecem bem raramente. Na performance, aqui o jogo roda tão estável quanto no outro modo, porém em 30 quadros por segundo. E acho que esse modo sim faz qualquer um ficar encantado e até surpreso com os gráficos de Gears of War 4 depois de receber essa atualização, porque para poder acompanhar toda a resolução, o jogo recebeu um patch de texturas e assets em 4K, o que faz com que a imagem fique infinitamente mais nítida do que na versão base, e como é padrão, os outros efeitos que são exuberantes acabam ficando mais visíveis também, então tudo acaba acompanhando a resolução do jogo, e aí de fato a gente tem ele um outro patamar, sendo essa daqui a versão definitiva. Ainda que você jogue em 60 quadros por segundo, você vai se surpreender por como esse jogo consegue se manter estável com a quantidade de coisas que está sempre acontecendo no cenário, mas ainda assim o modo de visuais é incrível. E todo esse pack de texturas veio do PC, originalmente foi uma exclusividade do PC e depois foi portado para o Xbox One X. E no fim, posso dizer que o console permanece incrível de ser jogado. Esses foram só alguns dos exemplos. Usar o Xbox One X em 2021, principalmente nesses jogos, continua sendo uma experiência bem atual e não deixa a desejar em absolutamente nada. O que é verdadeiramente uma pena é que o console deixou de ser fabricado, a Microsoft encerrou a produção dele e com isso a gente pode dizer que ele chegou no fim de sua vida útil. A gente não vai ter mais títulos com foco único e exclusivamente para ele, para poder usufruir de toda a capacidade técnica que ele pode oferecer. Mas bem, me conta aí no campo dos comentários se tem algum jogo que te deixa surpresa até hoje no Xbox One X, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é muito importante. De quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.